Olá, seja bem-vindo. Está começando mais um Sala de Convidados Entrevista. A divulgação do ID-SUS, Índice de Desempenho do SUS, ganhou destaque na imprensa. O Sistema Único de Saúde teve uma baixa pontuação em âmbito nacional, 5,47. E alguns estados e municípios tiveram uma avaliação ainda pior. Será que o ID-SUS reflete exatamente como está a saúde pública em cada município brasileiro? Que impactos a divulgação desse ranking nacional do SUS traz para a saúde pública? É sobre isso que a gente conversa hoje com José Carvalho de Noronha, diretor do SEBS, Centro Brasileiro de Estudos de Saúde e pesquisador da Fiocruz. Muito obrigada, doutor Noronha, por ter comparecido ao nosso programa. Muito obrigado por estar aqui com você. Bom, para começar, eu queria fazer uma pergunta bem básica sobre esse tema. É possível dar uma pontuação, uma média nacional para um sistema de saúde num país enorme, amplo como o Brasil? Olha só, Yasmine, eu tenho problemas com esse negócio de dar nota. Eu sou professor universitário, dei aula na UERJ por mais de 30 anos. Comecei a dar aula quando eu estava ainda começando a estudar medicina. E por ser médico, eu sei que você nunca tem um sintoma, um sinal que tenha uma avaliação geral sobre o paciente. A avaliação de um paciente, ela é multifatorial, depende da história do paciente. Não existe essa coisa de indicador único, uma nota, entendeu? Mesmo no ensino, quando você faz exames, há muito tempo substituíram notas por conceitos na educação em geral. Quer dizer, então esse negócio da nota é uma mania que eu acho triste, de tentar classificar, atribuir números como se isso fosse explicar alguma coisa. Mas a população recebe esse ranking se sentindo respondida de alguma forma. Como é que se então leva-se uma avaliação desse critério para melhorar o atendimento do SUS? Porque tem esse conceito associado da tradição escolar. Nota boa, nota de aprovação e reprovação. Por exemplo, a grande imprensa noticiou que o SUS, só 2,8% dos municípios tiraram nota acima de 7. Só que se isso isso precisa ter significado. Se 7 medir-se alguma coisa que fizesse sentido, do ponto de vista do SUS, daqueles municípios, tudo bem. Mas o problema é que essa nota não mede. Vou lhe dar um exemplo muito prático. Nós tivemos agora a abertura do ano acadêmico recentemente, na Fundação Oswaldo Cruz, com várias conferências, todas voltadas para Rio _20. Eu assisti na Escola Nacional de Saúde Pública, na abertura do trabalho do Centro de Estudos, uma conferência sobre o clima, as mudanças climáticas. Existe um indicador composto, um indicador que dá nota para medir as alterações climáticas, que é a temperatura. Todo mundo sabe, está quente, está frio, está com calor, está com frio, quente, que é a temperatura. Para explicar a variação de 0,1 grau na temperatura média, a temperatura média do planeta, a quantidade de variáveis que os climatólogos, geógrafos, físicos estão incorporando ao modelo é de tal ordem, porque a explicação não está na temperatura, a explicação está no gás carbônico, está na quantidade da poluição, na quantidade de metano, são um conjunto de variáveis na evolução das nuvens, na camada de ozônio. Então, agora você imagina saúde. Se vai avaliar a saúde, dá nota para uma saúde de uma pessoa, eu dou nota, que nota você está a sua saúde? Eu não consigo, isso é uma besteira, é um erro científico grave, você quer dar nota para a saúde de uma pessoa. Né? Então, o meu problema, essa ideia de dar nota. Dar nota para o IDEB, por exemplo, o Índice de Educação Básica, tem algum sentido. Porque o nível primário é a educação universal, o nível primário tem conteúdos pré-definidos que você tem que saber, matemática, aritmética, isso faz sentido. Para a saúde de uma pessoa não faz sentido, o que dirá para um município. Então, trazendo isso para as questões que são colocadas no SUS, seria importante avaliar cada critério? Cada critério. Até existe, por exemplo, a Fundação Oswaldo Cruz, a Abrasco, a Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, o SEBS também participou desse esforço. Nós nos rebelamos, o Brasil se rebelou no ano 2000, quando o Ministério da Saúde, inclusive, fez protestos lá em Genebra, a diretora-geral, quando a Organização Mundial de Saúde resolveu dar nota para países. Que inclusive a Colômbia ficou melhor o Brasil foi lá para o fim, o Brasil era um dos últimos colocados.
E, certamente, se você fosse ver a lista dos cento e tantos países que tinham nota, não fazia sentido. A França foi o primeiro colocado, tudo bem, a França tem um sistema democrático, de acesso universal, mas você via inconsistências, por exemplo, quando você comparava a França com o Reino Unido, enfim. Esse negócio da nota saiu de moda, a menos, quer ver outra coisa que dá nota, que está todo mundo, as críticas são muito contundentes, são essas agências chamadas agências de rating, de risco, Moody's, Standard & Poor's, e tem uma que ficam influência dando nota para países, né? para investimento. Mas aí é risco de investimento. O que é o IDSUS? É para saber para que serve essa nota? Para eu saber onde é que eu vou botar dinheiro? Então, para saber... Já que você trouxe essa pergunta, o que é o IDSUS, para quem está assistindo que não tem a mínima noção do que seja de fato o IDSUS, porque entende que é somente uma avaliação por nota do sistema como um todo, para chegar a esse índice, o Ministério da Saúde se baseou, de certa forma, no PROADES, que é um sistema de avaliação que trouxe dados. Ele não se baseou no PROADES. Então, me diferencia, por favor. O PROADES é o seguinte, porque esse nome é um nome complicado, é um nome que enfim, o PROADES é um projeto, é simplesmente a ideia de que, dado que foi uma resposta da Abrasco, da Fiocruz e de várias outras unidades acadêmicas, como eu falei, ao relatório de 2000 da Organização Mundial de Saúde, entendendo justamente que você não pode dar uma nota única. Você tem que ter uma avaliação que nós chamamos matricial. Tem componentes de acesso, quer dizer, se você consegue obter o serviço ou não, você tem que avaliar se as pessoas conseguem obter o serviço que necessitam. Tem dimensões de efetividade, quer dizer, se aquele cuidado, aquele remédio, aquela atenção que você recebe resulta em melhoria da sua condição de saúde, da condição de saúde da população daquele município, entendeu? Se você tem o tempo, você recebe o cuidado humanizadamente, uma série de dimensões. É essa avaliação matricial que te dá uma apreciação diagnóstica. Isso não corresponde a uma nota. É como eu falei o negócio do clima, quer dizer, é você examinar as variáveis. Então eu vou saber, por exemplo, quando eu estou examinando uma pessoa, o PROADES é o quê? Diz assim, como é que está o seu coração? Aí tem lá um conjunto de medidas do coração. Quer dizer como é que está o acesso? É taxa de mamografia. Isso seria feito município por município, é isso? Não, você faz uma matriz. Isso é outro. Aí vamos chegar lá. Esse é outro problema. Eu estou falando os indicadores. Então tem uma matriz. O PROADES desenvolveu, digamos, quais são essas coisas que medem efetividade, acesso, eficiência dos recursos, da quantidade de dinheiro que é aplicada corretamente. Então é uma matriz. Então, para você avaliar o sistema de saúde, você tem que olhar essa matriz. O Ministério da Saúde veio construindo, há muito tempo que o Ministério da Saúde faz avaliação. O programa, só que são avaliações isoladas, porque faz sentido. Você acha que nós não fazemos avaliação do Programa Nacional de Imunizações? Não sabemos que a poliomielite foi erradicada? Não sabemos, ao final de cada campanha, quantas crianças foram vacinadas? Sabemos. Acha que o Ministério da Saúde não controla o índice de infestação pelo plasmódio, pelo controle da malária na Amazônia? Acompanha. Essa ideia, o que está errado, não é a ideia da avaliação, porque o Ministério já faz isso. No ano 2000 para cá, o Ministério começou a desenvolver uma série de indicadores, aliás, de onde são extraídos os dados para montar essa nota, que são chamados um pacto pela saúde, em que os municípios assim, olha, eu quero melhorar a mamografia, quer dizer, o número de mulheres que fazem exame radiológico de mama para detectar o câncer de mama. Então, eu quero melhorar, porque nem todas as mulheres que estão na idade correta, acima de 50 anos, estão fazendo uma mamografia. Então, aí faz sentido. Aí ele diz assim, não, ano que vem eu quero fazer tantas mamografias, eu preciso que a minha população... Isso ranking, faz sentido. Agora, você somar mamografia, veja bem, o que acontece? Vou falar só mais um e eu fecho. Mamografia. Então, estou medindo mamografia. Ok, então eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei também que uma parte importante da política de saúde bucal é a escovação supervisionada nas escolas. Então, eu tenho que escovar o dente supervisionado nas escolas supervisionadas. Então, eu tenho que medir quantas escolas, quantos alunos estão tendo escovação supervisionada. Isso é uma atividade boa. Terceiro, é bom o padrão hoje que cada mulher no pré-natal, quando está grávida, faça pelo menos 7 consultas pré-natal. Ok, então se eu sou um município, eu preciso que as minhas gestantes façam 7 consultas pré-natal. Isso tudo. Então, eu posso o IDSUS soma consulta pré-natal,
dá uma nota para consulta pré-natal, soma com uma nota de escovação supervisionada e com a mamografia. E dá uma mistura, isso dá uma nota. Qual o sentido disso? Nenhum. Mas esse ranking, ele atende o anseio da população, de certa forma? Ele tem... A população precisa disso? Porque a população quer entender como é que funciona o SUS e qual é a avaliação que o governo dá para ele? Não é isso? este caminho. Não é este caminho. A população, aliás, sabe muito bem como funciona o SUS. Isso ela tem impressionante. Outro dia fui chamado para um programa de televisão, logo depois, para comentar. Era uma senhora que estava querendo marcar um exame de intestino e não conseguia marcar. E a matéria sobre esse exame e a nota que aqui do Rio, a nota que o Rio tinha tirado. Então, dizer que o Rio tirou 5, qualquer coisa, tem muito menos importância do ponto de vista de conhecer as dificuldades que o Rio de Janeiro enfrenta, do que os 5, muito menos uma potência, do que essa mulher procurando um exame há 3 meses, querendo marcar um exame, fazer um exame de colo. Doutor Noronha, a gente vai continuar conversando sobre isso no próximo bloco. Vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta já para saber quais são os impactos do ID-SUS no Sistema Único de Saúde. Não sai daí. Estamos de volta conversando sobre os impactos da aplicação do Índice de Desempenho do SUS, o ID-SUS, com José Carvalho de Noronha, diretor do SEBS, Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, e pesquisador da Fiocruz. Doutor Noronha, a gente conversou bastante sobre como foi feita essa avaliação, né, e de que forma isso poderia ser avaliado de uma forma mais profunda, né, que trouxesse mais um conteúdo de fato sobre o SUS que vá além do que a gente pode perceber nas portas de entrada desse sistema. Agora, quais são os impactos que a gente tem desde então, desde a divulgação desse índice na saúde pública? O que há de positivo ou de negativo? Olha, se eu puder registrar alguma coisa de positivo, eu acho que os impactos são predominantemente negativos, porque eu acho que, inclusive, como eu acho que a metodologia de avaliação é ruim, porque ela é reducionista, temos um problema na origem. Mas se eu quiser ressaltar algum aspecto positivo, é a ideia de que eu tenho que submeter, o SUS precisa ser avaliado, eu tenho que ter a coragem de avaliar os serviços, o SUS é uma conquista da sociedade brasileira importante. Então, para que ele se afirme, é preciso que ele seja avaliado isentamente, de uma maneira isenta. Essa metodologia não se presta a essa avaliação isenta, né? Bem porque, apesar deles terem feito agrupamentos, municípios, eu não posso comparar a atenção à saúde numa área metropolitana feita do Rio, São Paulo, Fortaleza, com a atenção em Arco-Íris, ou na região de Chapecó, ou no município Maravilha, município que a presidenta Dilma sancionou uma lei sexta-feira passada, dizendo o município de Cidade da Criança. São realidades diversas. Então, mas, para a população, esse ranking trouxe uma percepção de que há um intuito de se aprimorar o sistema. Como é que se traçam metas específicas para cada município, sem generalizar o Sistema Único de Saúde, então? Por que eu acho? Quer dizer, eu consigo imaginar que o fato de o Arco-Íris se comparar com o Rio de Janeiro se comparar com o Arco-Íris no noroeste de São Paulo, vai ajudar a população do Rio a compreender a sua situação? Acho que não. E como esses municípios eles foram agrupados por grupos homogêneos, mas hoje em dia a saúde dos brasileiros, tem até um decreto do ano passado da presidenta Dilma, que entende que você não trata mais em municípios, você tem que conceber redes assistenciais. Um município feito Arco-Íris, com 2 mil habitantes, ou Maravilha, que tem um pouquinho mais, tem 12 mil habitantes, se não me engano, eles não podem ter todos os serviços. Os serviços estão numa região de saúde. Isso começou no ano 2000, evoluiu o Compacto pela Saúde do ministro Humberto Costa, o ministro José Gomes Temporão, a Agenor, a Saraiva Felipe deu continuidade a isso, o ministro Agenor, o ministro Temporão. Os indicadores são extraídos desse pacto, que é justamente onde se avalia essas dimensões todas. Isso é avaliado, isso tem que ser tornado público, tudo bem, mas isso é tratado em regiões de saúde.
Entendeu? Você acha que alguém, o município de Mesquita, aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, não vai ter um centro de câncer, o centro de câncer vai estar na cidade do Rio de Janeiro. Então, o decreto da presidenta Dilma diz que você tem que dar abordagem em regiões de saúde, que tenham tamanho de população e tenham capacidade de ter todos os serviços, da atenção básica, do cuidado dentro da comunidade, até a cirurgia mais sofisticada, de cérebro ou de coração. Então você não avalia município, isso já saiu. No município você só avalia para a atenção básica. E essa avaliação, inclusive, dos municípios, que traz essa perspectiva de redução até de orçamento para os municípios que não alcancem metas dentro do SUS. Como é que isso funcionaria com um município pequeno, com orçamento baixo, por exemplo? Outro absurdo, porque, veja bem, quando você analisa a distribuição dos municípios, quem tem melhor nota? São os municípios da região sul e de São Paulo. Por quê? São as regiões mais ricas. E os municípios, quem tira a pior nota? São os municípios do Nordeste. Você vai penalizar os municípios do Nordeste? É o desempenho do SUS que está fazendo. Aqui não é a pobreza dos municípios, inclusive pobreza de capacitação de pessoal. Então você ignora o esforço de capacitação. Você não tem que punir o município do Nordeste, porque se eu estou ruim prestando mal serviço, eu vou tirar mais dinheiro, quer dizer, criar as condições para desfavorecer aquele município. Isso não é mercado, não é supermercado, entendeu? Não é assim. A saúde tem que ser um esforço coordenado, multidimensional. Eu tenho que olhar o pré-natal, porque às vezes eu estou muito bem. Por exemplo, tem uma história do município Cambé, no Paraná. Esse município Cambé tem um baixo índice da tal da escovação supervisionada. Mas o programa de saúde oral de Cambé é um dos melhores do Brasil. Se você for medir dentes cariados, obturados, eles estão muito bem na fita. Agora, a tal da escovação, o indicador que eles escolheram, não, prevenção, eles fazem outras técnicas de prevenção, que não é escovação supervisionada. E eles estão muito bem. É uma das melhores saúde orais do Brasil em termos de resultado, dentes bons, as populações, crianças com dentes bons. Mas eles tiraram nota baixa porque... Então, tem na verdade, o IDSUS acaba generalizando, talvez. Você não é bom, essa coisa não ajuda, inclusive, o gestor. Por exemplo, nós temos um município exemplar. Tem 2 municípios que todo mundo celebra com boa gestão. Aracaju, a capital de Sergipe. O secretário, que era prefeito Marcelo Deda, atual governador, o secretário Rogério Carvalho, foi secretário de Aracaju, secretário do Estado. É um dos exemplos, o que ele revolucionou a saúde de Aracaju. Vai ver a nota de Aracaju no IDEB, está lá em 1000 e não sei o quê. Não faz sentido essa nota. Outro exemplo de área metropolitana, uma situação dificílima, que o secretário da SAIS Elvésio, o atual secretário, foi secretário de saúde de Belo Horizonte. Tinha uma cobertura de saúde da família extraordinária. Belo Horizonte exibe indicadores finais de resultado muito bom. Tirou nota baixa. Agora, como é que a gente pode prever... essa nota, quer dizer, essa nota não traduz, essa nota única não está traduzindo. Então, é por isso que eu disse que não é bom, porque ilude a população, não ajuda a população a saber. Você acha que o pessoal de São Paulo sai de São Paulo para Arco-Íris, o pessoal do Rio vai para São Paulo, é isso que quer dizer? Agora, como é que a gente pode imaginar, então, o IDSUS é um índice que já está colocado e há uma perspectiva de se fazer uma avaliação anual que vai ser divulgada para estados e municípios e a cada 3 anos essa divulgação vai ser amplamente divulgada, com, inclusive, análises comparativas entre um ano e outro, para verificar se esses municípios que tiveram uma nota baixa conseguiram superar essas dificuldades. Sob esse seu ponto de vista, que me parece que faz uma crítica ao IDSUS, qual é a perspectiva que o senhor tem sobre esses próximos 3 anos? O que a gente pode ter de resultado dos municípios? Se eu estou falando para a população em geral, não estou falando para os técnicos do Ministério, o meu conselho é o seguinte: as pessoas hoje em dia se tratam em regiões de saúde. Então vamos tentar sair do indicador único, de uma nota única, vamos começar a ver como é que está a saúde da mulher, como é que está a saúde da criança, vamos ver o que está acontecendo, vamos usar essa ideia da avaliação, usar esses indicadores e divulgá-los. Entendeu? Podemos até melhorar, aperfeiçoar o indicador composto para uma região de saúde, aumentando a base populacional para que esse indicador possa fazer pelo menos algum sentido. Mas realmente, por exemplo, um índice consagrado, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, já está em discussão há muito tempo, tecnicamente, entendeu? Porque isso mede alguma coisa. As agências de rating,
Aliás, as agências de rating, Moody's, etc., elas não dão nota 0, não vão a decimal, da A, B, B+, todo mundo sabe, é outro tipo conceitual, né? É por conceito, né? Então, sugestões. Primeiro, acaba com a nota individual, começa a dar conceito. Em vez de 3,32 ser melhor do que 3,31, não pode. Agrupa conceitos A, B, C, D, tudo bem. Se quer manter o indicador. Segundo, trabalha com regiões de saúde, não municípios estatisticamente semelhantes. Região metropolitana do Rio de Janeiro, região de Chapecó, São Miguel do Oeste e Santa Catarina, região de Araraquara, entendeu? Começa a trabalhar regionalmente, Brasília e seu entorno. Porque o entorno de Brasília vai ter um indicador para cada entorno? Não. Águas Lindas vai atender em Brasília, não tem jeito. Não adianta, você vai o quê? Fazer grandes, você precisa de investimento em Águas Lindas, mas tem que ser tratado na região, na grande Brasília e entorno. Entendeu? O Distrito Federal em torno. Então é isso que o Ministério da Saúde. Tem um decreto da presidente Dilma determinando isso. O ministro Padilha sabe disso. Ele não pode se deixar aprisionar por esses números que pretendem significar alguma coisa e, na realidade, eles mais iludem do que ajudam. Tá? Doutor Noronha, a gente está chegando no final do programa e eu queria pedir uma colocação sua, assim, o SUS vem se transformando de alguma forma, até a iniciativa de se trazer índices de desempenho do SUS é uma novidade para a população brasileira, principalmente. Para os pesquisadores já tem uns 10 anos que se faz esse tipo de análise, mas para a população brasileira, de alguma forma, isso pode vir a ser um entendimento melhor do funcionamento do SUS, se ele for sendo alterado ou modificado, se adequando, que me parece que há essa abertura também, né? Ele é a primeira divulgação. Que SUS o senhor imagina ver surgir a partir de avaliação de índices, como o senhor citou, em que isso vai sendo progressivamente melhorado? Enfim, eu tenho um minutinho assim para terminar Yasmine, o programa. O grande dilema do SUS hoje é a concorrência, inclusive por recursos fiscais, que é estabelecida pelos planos e seguros de saúde. E isso, se é para avaliar alguma coisa, tem que avaliar todo o sistema de saúde. Tem que se implantar o Cartão Nacional de Saúde e se fazer uma avaliação global, julho, né? fazer uma avaliação global da saúde, envolvendo o SUS, os planos de saúde, e ver o que está se passando de fato com o nosso sistema de saúde. Medir só uma parte do sistema. O sistema brasileiro hoje tem os planos de saúde, tem o SUS, eu preciso medir tudo, com a mesma base, ver se isso está beneficiando ou não a população. Esse, eu acho, é o papel central do Ministério da Saúde, olhar a saúde, todo o sistema de saúde brasileiro, não o SUS, diretamente o SUS e também os planos de segurança e ver qual o resultado conjugado dessas ações, se está de fato melhorando as condições de saúde da população e dando o cuidado quando essa população necessita, sem discriminar pela capacidade de pagar, sem discriminá-la pela renda, respondendo às necessidades independentes do status social, prestígio, renda, que é o que está inscrito na Constituição brasileira, no artigo 196. Muito obrigada, doutor Noronha, pela sua participação no nosso programa. Obrigado a você, Yasmine. Obrigada a você de casa que acompanhou o Sala de Convidados Entrevista de hoje. A gente fica por aqui, mas eu espero você no próximo programa. Até lá!